Boa tarde a todos. Aguardando aqui a professora Beatriz entrar para darmos início à nossa live de hoje. Tiago, abraço, Carol, pessoal que está entrando aí para assistir a gente. Já já iniciaremos. Oi. Pronto. Não Pronto, estava conseguiu. entendendo como eu entrava nisso. Sem problemas. Boa tarde, professora Beatriz. Tudo Boa bom? tarde, tudo bem? Conseguiu ultrapassar as dificuldades tecnológicas? Primeira vez fazendo, já é meu habeas corpus preventivo, então tive um pouco de dificuldade para achar como eu entrava. Com certeza, com certeza. Com o tempo, vai na prática, a gente acaba se acostumando. Sim. Bom, gente, gostaria de dar boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso debate de hoje. Antes, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, agradecer à ESA pela oportunidade e parabenizar, obviamente, a nossa Escola Superior de Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, que tem feito lives constantes com a intenção de sempre manter a nossa classe atualizada. Sugiro e recomendo, obviamente, que todos acompanhem o Instagram da ESA para poder cada vez se aprofundar mais nos mais diversos assuntos que estão vindo com a questão do Covid, com a pandemia, para sempre se manter atualizado. Hoje nós estamos fazendo a nossa quinta live da área de recuperação judicial e falência. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Cota, sou coordenador da área. As nossas outras 4 lives estão salvas no YouTube da ESA. Então, quem quiser assistir é só entrar lá, assim como todas as lives feitas pela ESA e outras feitas diretamente no YouTube também estão salvas lá. Então, é um material muito enriquecedor à disposição de todos os advogados. Além disso, também gostaria de informar que em julho a ESA vai lançar um curso dedicado aos profissionais, né, que queiram atuar na área de recuperação e falência em relação a como habilitar e impugnar o crédito dos seus clientes nas recuperações judiciais de falência. Né? A gente está aí com uma possibilidade potencial muito grande de que tenha uma demanda gigantesca de processos de recuperação judicial de falência e é importante nós, advogados, termos conhecimento de como fazer a habilitação do nosso cliente, a habilitação dos nossos honorários comerciais, também será ensinado nesse curso, será ensinado a analisar o quadro de credores, como calcular o crédito, o momento certo de apresentar a impugnação, a habilitação, o fase administrativo e judicial. Então acompanhe o Instagram da ESA para acompanhar o lançamento do curso. Então hoje nós temos como convidada para esse debate a professora Beatriz Capanema. Primeiramente também agradecer aí a presença dela e ter aceitado esse convite. Obrigada pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui com você debatendo esse assunto hoje. A professora ela é mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduada pela IBMEC, professora da pós-graduação da PUC. E a minha intenção, a intenção da área da coordenação de recuperação e falência em trazer a doutora Beatriz hoje, é a gente conseguir debater uma questão do plano de recuperação judicial, né, como que ele está sendo analisado, as peculiaridades dele devido às consequências do Covid, dessa pandemia, nos processos em RJ, e com isso fazer uma leitura de até onde, o que pode, o que não pode fazer com o plano de recuperação judicial. Para isso, eu acredito e entendo que seja interessante para nós como advogados começar pela parte fundamental, né, do plano, né, discutir primeiramente qual é a natureza jurídica do plano de recuperação judicial, do processo de recuperação judicial, para então a gente conseguir desenvolver o raciocínio do que está acontecendo hoje, do que os tribunais estão fazendo e do que a gente vai enfrentar pela frente. Professora, prazer novamente. Por favor, a palavra é sua. Como é que a gente pode interpretar? Qual é a natureza do plano de recuperação judicial?
Rafael, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na ESA, essa escola tão querida que tem feito tanta coisa nessa pandemia, né? Uma ótima iniciativa. Agradecer ao nosso diretor também, Sérgio Coelho. Realmente, os tempos são muito complicados. A pandemia tem afetado a vida de todo mundo de diferentes formas. A gente ainda não consegue observar exatamente qual seria o impacto dessa pandemia nas empresas, mas já dá para perceber pelo grande número de pedidos de recuperação judicial dos últimos meses, na verdade, 2 meses, que o cenário vai ser caótico, realmente. A questão, então, para essas empresas que já estavam relativamente bem antes da pandemia, entrando com esse pedido de recuperação, para as empresas que já estavam em recuperação, o cenário é ainda mais dramático, porque aquele plano foi firmado prevendo uma situação de normalidade, onde foi avaliado que essas empresas conseguiriam se recuperar em tantos meses e efetuar seus pagamentos. Só que a pandemia veio e acabou mudando completamente esse cenário. Algumas empresas tiveram seus caixas reduzidos a praticamente zero. Então, elas não têm como continuar cumprindo o plano da forma que ele foi pensado, daquela forma anterior à pandemia. Então, surgem essas questões da gente saber se a gente pode alterar esse plano. Qual é a natureza desse plano, então? Então, eu vou trazer aqui 3 entendimentos que são os mais recorrentes, apesar de terem outros, sobre a natureza jurídica do plano de recuperação judicial. A primeira corrente entende a recuperação judicial como um processo que tem uma natureza contenciosa, porque a recuperanda vai a juízo pedindo uma prestação jurisdicional e o juiz vai decidir a lide entre devedor e credor. Porém, na recuperação judicial, a gente não vê a presença de autor e réu, não tem uma pretensão resistida. É mais uma composição das partes que, em comum, vão chegar a um acordo que vai ser normalmente na AGC, em conjunto, onde vão deliberar sobre o plano, modificar a proposta, até aprovar alguma coisa. E somente depois o judiciário vai ser instado a se manifestar e homologar aquele plano que foi previamente combinado entre as partes. Então, a gente parte para uma segunda corrente, que enxerga o processo de recuperação judicial como um ato complexo, onde envolve algumas coisas. Um ato coletivo processual, um favor legal e uma obrigação ex lege. Só que nessa recuperação judicial não tem exatamente uma identidade de vontade entre as partes para a gente considerar um ato coletivo processual. Até porque os credores podem se opor à proposta de recuperação feita pela recuperanda. Então, não seria exatamente um ato coletivo processual. Além disso, o favor legal também não se configura muito porque o juiz, mesmo preenchido todos os requisitos, o juiz não tem como homologar um plano de recuperação judicial que não foi aprovado pelos credores. E obrigação ex lege, não exatamente, porque as obrigações do plano vão decorrer do próprio plano, dos acertamentos que foram feitos na AGC, e não exatamente da lei. Então, a gente chega na terceira corrente, que seria a majoritária, inclusive adotada pelo STJ hoje em dia, que enxerga no plano de recuperação judicial um contrato, um negócio jurídico. Pois a recuperação judicial toda vai culminar num plano. E o plano, negócio jurídico, realizado entre o devedor e os credores. E que somente vai a juízo para ser avaliado pelo juiz e Ministério Público e avaliador judicial posteriormente. Então, essa presença dos credores no debate da elaboração desse plano traz essa natureza contratual a esse negócio. E nesse plano também, todas as partes vão ter obrigações e deveres. Então, a gente consegue enxergar um contrato plurilateral que tem uma finalidade em comum de superação da crise por essa empresa. E eu vou trazer mais só 2 peculiaridades em relação a esse negócio jurídico, que são bem peculiares em relação ao plano de recuperação judicial,
que é ele ser um contrato de execução continuada, já que tem um cronograma de prestação que vão ser cumpridas ao longo do tempo e de forma sucessiva, e também que vigora o princípio do majoritário, porque ele vai surtir efeitos até aos credores que não compareceram à AGC, ou foram contrários ao plano, ou não votaram. Então, a gente consegue observar por todas essas características que o plano de recuperação tem natureza contratual. E aplicam-se, então, subsidiariamente as questões e todas aquelas disposições do Código Civil. Bom, depois dessa aula da natureza do plano, vamos provocar um pouco mais a professora Beatriz e trazer umas questões mais polêmicas, então. Levando em consideração essa natureza contratual, nós podemos dizer que ele está sujeito à revisão, que ele pode passar por revisões judiciais ou até por parte das partes envolvidas no contrato, e ainda podemos, uma vez que tem essa natureza contratual, invocar diante da Covid-19, caso fortuito, força maior, fato imprevisível, podemos trazer esses argumentos para dentro do plano de recuperação judicial? Sim, Rafael. Nas últimas semanas, a gente conseguiu observar muitas lives e artigos jurídicos tratando desse assunto, do impacto do coronavírus sobre as relações contratuais. Só que antes a gente precisa estabelecer algumas diferenciações, porque muitas vezes esses conceitos todos do Código Civil são usados de uma forma única, como se fosse um pouco a mesma coisa. Então, a gente observa que as pessoas costumam, a maioria das pessoas, costumam qualificar a pandemia como caso fortuito e força maior. Para concluir daí que os contratantes não são mais obrigados a cumprir com as suas obrigações daquele contrato afetado pela pandemia, invocando a aplicação do artigo 393 do Código Civil. Uma outra parcela também acaba trazendo a ideia de fato imprevisível e extraordinário, invocando o artigo 478 do Código Civil também, que concede a opção para as partes de extinguir ou fazer a revisão judicial desse assunto, desse contrato. Em muitos casos, na verdade, a gente observa que não é exatamente a pandemia, mas as restrições que a administração pública estão adotando que estão influenciando esses contratos. Entre elas, o fechamento do comércio, serviços não essenciais. E isso tem reflexo direto na sobrevivência nessas empresas e na preservação dos empregos. Mas a gente só vai conseguir enxergar o que realmente aconteceu naquele contrato observando o contrato em si, e não o evento que desencadeou essa onerosidade excessiva ou essa impossibilidade. A gente vai ter que olhar na prática se teve uma mudança no valor, mas se aquela prestação ainda é possível ou ela se tornou impossível. Porque nem todas as atividades são afetadas pela crise e nem todas são atingidas da mesma forma. Então, por exemplo, pode ter uma impossibilidade no cumprimento da prestação num contrato de transporte, porque houve um fechamento das fronteiras e restrição de circulação de pessoas. Então, nesse caso, seria caso fortuito ou força maior, porque não tem uma possibilidade material do cumprimento daquele contrato de transporte, já que o fechamento das fronteiras impossibilitou a realização desse contrato em si. Já no segundo cenário, a gente pode observar que a pandemia gera um desequilíbrio contratual. Por exemplo, quando você tem um fornecedor de determinado subsídio e aquele subsídio teve o seu valor excessivamente majorado nesse período de pandemia. Aquela prestação continua sendo possível, mas ela se tornou muito mais onerosa para aquela parte contratual. Então, a gente vai ver essa situação de desequilíbrio contratual. E tem também um terceiro cenário, que a gente pode observar quando tem um desequilíbrio patrimonial, na verdade. O indivíduo é afetado pela pandemia e tem o seu patrimônio desequilibrado, seja por uma perda de emprego ou de renda. Então, a pandemia não vai afetar alguma relação contratual específica dessa pessoa, e sim o sujeito da relação contratual.
e a aptidão dele de cumprir os seus deveres. Então, a gente vai ver que essa situação é um pouco diferente. E voltando aqui para as empresas, a gente vai ver que essa terceira opção que normalmente acontece. Na recuperação judicial, o plano em si não vai ser impossível de ser cumprido. Ele só vai se tornar muito mais oneroso para uma empresa que não vai ter mais aquele fluxo de caixa antes da pandemia. E o problema maior não é exatamente ver a crise, se a crise influenciou ou não, é quanto tempo ela vai durar. Porque o seu prolongamento por muito mais de 3 meses vai acabar inviabilizando boa parte da atividade econômica brasileira. O fato é que mesmo as grandes empresas não têm uma grande margem de lucro e muito caixa para suportar mais de 3 meses sem receita. A situação das pequenas e médias empresas, então, é muito pior, que não vai ser que nem essas grandes empresas que ainda têm uma gordura para ser queimada. As pequenas, segundo o Sebrae, uma pesquisa que foi feita mês passado, as pequenas empresas não têm caixa para sobreviver normalmente 15 dias sem nenhuma receita. Então, o que vai acontecer é que essas empresas vão todas tentar renegociar seus contratos, parcelar seus tributos, ter alguma forma de reter o caixa para tentar sobreviver e aguardar que o mercado se restabeleça. Essa pesquisa trouxe dados para a gente bem preocupantes, né? Nós realmente estamos passando por uma situação em que em breve teremos várias empresas sem caixa, sem conseguir mais pagar as suas contas mensais, né? Já temos problemas com funcionários, com os serviços essenciais de água, luz. Enfim, não sabemos aí o futuro que nos espera. Acredito que, infelizmente, tempos um pouco sombrios para a nossa economia. Então, professor, levando em consideração essas questões levantadas, trazendo agora para dentro do processo de recuperação judicial, a empresa que está em processo de recuperação judicial, vamos dizer que ela entrou no passado, teve o plano aprovado no final do ano passado, no começo desse, não existia ainda o Covid, não existia ainda a pandemia, o plano está aprovado em assembleia, homologado em juízo, a homologação transitada em julgado, vamos dizer até que já se iniciou efetivamente o pagamento dos credores, a empresa estava em dia e veio a pandemia, e como o doutor já explanou muito bem, as empresas não têm caixa, não tinham como prever a situação. Essas empresas com plano aprovado, elas podem invocar, então, esses argumentos do Código Civil e apresentar um plano aditivo ou modificativo para trazer um novo plano ao processo? Sim, eu acredito que sim, que a gente vai ser praticamente uma aplicação mesmo da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva no âmbito da recuperação judicial. Porque essas empresas que já estavam em recuperação judicial antes da pandemia e que vinham cumprindo adequadamente seus planos, elas não vão poder ter algumas opções que outras empresas normalmente têm. Por exemplo, optar por não pagar alguma conta de algum subsídio, algum credor, inadimplir em algum negócio para tentar reter esse caixa. Porque no plano de recuperação, o inadimplemento, em regra, vai ensejar a sua falência, a decretação da sua falência. Essas empresas também que já estão em recuperação judicial não podem renegociar diretamente com seus credores as suas dívidas, porque isso viola aquele princípio da paridade entre os credores da recuperação judicial. Então, essa empresa que já estava em recuperação, ela fica um pouco engessada, porque a gente vai ter praticamente uma escolha de Sofia. Vão ter situações onde a empresa vai ter que optar por ou pagar o plano de recuperação judicial ou pagar a folha de pagamento dos empregados. Então, você vai ter, ou ela paga o plano ou vai ter que demitir 2.000 funcionários, entendeu? Não sei se essa escolha é uma saída muito viável. Então, considerando que o plano de recuperação judicial é um negócio jurídico, a gente poderia invocar realmente a aplicação da teoria da imprevisão para o âmbito da recuperação judicial, desde que demonstrados aqueles requisitos que o artigo 478 do Código Civil traz, quais sejam: ser um contrato de execução continuada, de longa duração, que é no caso das recuperações judiciais, o acontecimento ser realmente imprevisível e extraordinário, que também acredito que seja, ninguém esperava a pandemia, tem que gerar
esse fato. Uma excessiva onerosidade, não adianta ser o contrato se tornar um pouco mais oneroso, tem que ser uma excessiva onerosidade e também uma extrema vantagem para uma das partes. É o chamado efeito gangorra, tipo, uma realmente lucra muito e a outra não. E a acumulação de todos esses requisitos poderia ensejar uma intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio nas prestações desse contrato. No Tribunal de São Paulo teve uma frase muito boa numa decisão que eu localizei, que é uma guerra, uma revolução e uma pandemia. Isso sim seria causa para a revisão de um contrato e também de um plano de recuperação judicial. Entendi. Bom, professora, essa questão que você trouxe, essa reflexão que você trouxe ao longo da sua fala, eu nem tinha ainda parado para analisar, mas achei bem interessante, que é como que os diretores, né, dessas grandes empresas estão pensando em como tocar os negócios. Eles têm que realmente escolher ou pagar a conta de água, de luz, serviço essencial, ou pagar os funcionários, ou cumprir o plano, e se não cumprir, podendo vir à falência, né? Às vezes a recuperação judicial, às vezes é um procedimento que a empresa demora 1 ou 2 anos se reestruturando, se reorganizando inteiramente, apresenta um processo, passa por uma assembleia, 6, 8 meses de assembleia de discussões, as assembleias podem ser suspensas e retornar, para depois de aprovado, né, infelizmente vinha a pandemia e agora ela está com a faca no pescoço numa situação, estou aqui há 3, 4 anos me reestruturando, me organizando, e se eu não cumprir esse plano, vão pedir a minha falência. Então, assim, é como se nada, né, e morre na praia, né, fazendo aí uso do nosso ditado popular. Então, mas diante dessa situação, né, que é imprevisível da pandemia, e obviamente com isso acredito que a legislação inteira não existia até então, né, embora a gente veja muita movimentação no Congresso, projetos de lei para tudo quanto é lado, tributários, na área falimentar, na área civil, a gente não tem uma previsão legal para esse tipo de modificação na lei de recuperação de falências, né? Então, assim, como que as empresas, ou qual que é o artifício, o arcabouço legal que as empresas, além do Código Civil, elas podem se utilizar, ou até se já há alguma jurisprudência, já há algum entendimento, ou existe alguma movimentação para poder a empresa, em recuperação judicial, com o plano aprovado, embasar esse pedido e fazer essa solicitação ao juízo? Essa situação realmente está muito complicada, porque realmente não tem na lei de recuperação judicial hoje em dia alguma previsão de renegociação de um plano de recuperação previamente estabelecido. E muito tem se falado por conta disso mesmo, de uma legislação emergencial e transitória aplicada a essa situação que a gente tem vivido. O problema é que uma parte das pessoas acaba falando que a gente tem que ir com um pouco mais de calma, que não dá para a gente fazer uma lei com tanta rapidez, corrida, enquanto outra parte das pessoas acabam falando que esse é o momento de ter uma agilidade maior na elaboração dessa lei, porque tem que ter alguma solução, é um momento de ter algumas medidas um pouco mais corajosas e arrojadas para tentar solucionar esses casos, porque se você parar para pensar, algumas empresas não vão nem conseguir pensar numa recuperação judicial. Então, a gente tem que pensar realmente numa legislação, uma mudança legislativa nesse momento. E, como exemplo, a gente pode observar que vários países, já nos primeiros dias da pandemia, já tinham alterado sua legislação falimentar, suas regras de negociação coletiva. Segundo um levantamento feito num artigo, os países da Austrália, Itália, Espanha e França já... Doutora, Oi. Congelou, professora. Oi, professora. Beatriz. Perdemos o contato seu aí durante um tempo. Para onde? Na verdade, para mim, a imagem está congelada aqui. Calma só um minutinho. Agora voltou para mim. A gente conseguiu ouvir aqui até a questão dos outros países que a professora estava falando da modificação. Sim. Que vários países já tinham mudado as legislações com mais rapidez e agilidade
logo no início da pandemia. Enquanto isso, no Brasil, a gente vê uma lentidão muito grande nesse trâmite legislativo e parlamentar. Mas foi apresentado um projeto de lei número 1397 pelo deputado Hugo Leal, o mesmo que vinha conduzindo o projeto de reforma da Lei de Recuperação Judicial já há um tempo, acho que desde o ano passado. E o texto desse projeto de lei foi aprovado semana passada pela Câmara dos Deputados e segue para o Senado para aprovação. Esse projeto trouxe diversas medidas para tentar dar um fôlego para os agentes econômicos, para conceder uma flexibilidade um pouco maior em alguns dispositivos da Lei de Recuperação Judicial e Falência. E essas medidas são temporárias também, elas só teriam validade até dia 31 de dezembro desse ano, ou até quando o estado de calamidade pública decretado durar. Então, um dos instrumentos que mais se falam, eu acho, tem dois, na verdade, mas um deles primeiros, assim, é a negociação preventiva, que antes mesmo de qualquer coisa, de qualquer inadimplemento, alguma empresa que tenha seu faturamento reduzido em 30%, ela pode ir a juízo pedindo para serem estabelecidas sessões de negociação. E o interessante é que essa negociação coletiva não exige exatamente um sucesso nessa negociação. É só tentativa que já é válida. Isso vai muito de acordo com todos os princípios do novo Código de Processo Civil, de mediação e composição. Então, essa negociação preventiva seria realmente no momento prévio a qualquer inadimplemento tentar uma renegociação, mesmo que essa empresa já tenha obtido uma recuperação judicial em menos de 5 anos. E com essa negociação, assim que iniciada, todas as execuções contra essa empresa ficariam suspensas por um prazo de 60 dias. O projeto também traz, no seu artigo 11º, uma previsão de inexigibilidade das obrigações constantes em planos homologados pelo prazo de 120 dias. Significa que não será possível, se for aprovada essa lei, que seja requerida a falência dessas empresas se elas inadimplirem alguma das obrigações constantes nesses planos durante esse período. Também não vai ser possível você pedir o despejo de locações comerciais pelo não pagamento dos aluguéis e também o projeto traz uma majoração do valor mínimo para você pedir a decretação da falência de uma empresa, que vai ser majorado para R$100 mil. E no artigo 12º também traz um outro tópico que é muito falado também, que são os planos modificativos. Então, se já está tendo uma recuperação judicial, a recuperanda pode apresentar um plano modificativo. Tô com uma tosse, mas não é Covid, tá? Um plano modificativo para tentar alterar aquele plano que foi previamente estabelecido, já que as bases daquele plano foram alteradas. Seria basicamente uma recuperação dentro de uma recuperação judicial. E todas essas medidas têm o mesmo objetivo, que é proteger aquela empresa, evitando que o patrimônio dela acabe sofrendo atos de constrição por eventuais credores que venham a juízo cobrar alguma dívida ou algum inadimplemento de obrigações decorrentes da Covid-19. Então, a gente vê uma intenção de flexibilizar as regras e o que normalmente desencadearia antes uma falência, a gente vê um afrouxamento dessas regras para permitir a sobrevivência desses devedores, entendeu? Mas, enquanto essa legislação, que parece ser muito bem-vinda pelo momento, ainda não é aprovada, a gente acaba delegando todas essas questões para o Poder Judiciário, que vai ter um papel muito relevante no endereçamento das saídas para essas questões. Então, a gente acaba indagando se o Judiciário poderia alterar unilateralmente esses planos de recuperação judicial previamente firmados, já que, como se sabe, a Assembleia Geral de Credores que tem soberania sobre o plano de recuperação, ela que vai aprovar, modificar. Então, antigamente, sabe-se que o juiz tem uma função meramente homologatória do plano de recuperação judicial. Só que nessa situação,
onde a gente não consegue ter as reuniões da Assembleia Geral de Credores de forma física, se o juízo pode, de forma liminar, célere, porque esse momento está necessitando atuações rápidas e efetivas e eficientes, se ele pode vir a alterar alguma coisa desse plano. Professora, até porque também, embora exista até a previsão da Assembleia Virtual, o próprio tempo de convocação de uma Assembleia Virtual poderia já causar uma situação irreversível para a empresa, né? Acho que até a convocação de edital para uma Assembleia já é um tempo que a Recuperanda não pode esperar, né? Desculpa te interromper, mas apenas para fazer esse levantamento em relação à Assembleia Virtual. A Assembleia Virtual até nem é tão bem vista por muita gente que atua ainda na polêmico, área. com certeza. Ainda é polêmico, porque se a Assembleia física já é complicada, imagina uma virtual. Se a gente não consegue fazer live de 2 pessoas sem cair, travar, imagina uma Assembleia virtual de uma mega empresa com vários milhões de credores. Então, a gente vê que o Poder Judiciário fica nesse papel muito relevante de trazer essas soluções de forma rápida. O problema é que, por mais que seja exigido uma solução rápida e célere para esses pedidos, o Poder Judiciário também não tem muito embasamento para fundamentar essas decisões, enquanto esse projeto de lei não é aprovado. E pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução número 63, que traz algumas orientações para os magistrados, aqueles que têm competência na área de recuperação judicial em falência, e como eles deviam agir nessas eventuais pedidos das recuperandas. Dentre elas, eu vou destacar quatro orientações, que são suspender as AGCs presenciais, autorizando a realização das assembleias de forma virtual, prorrogar o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei de Falência, que é aquele chamado stay period, quando tiver a realização for necessária a realização da AGC e não for possível, a autorização de apresentação de planos modificativos quando ela conseguir comprovar essa diminuição do patrimônio a ponto de modificar o que foi previamente estabelecido. E a gente vê que essas previsões já já foram trazidas pelo PL, que ainda não foi aprovado, e que o CNJ acabou trazendo nessa resolução. O problema é que essa resolução é um ato infralegal, é meramente informativo, não tem força de lei. Então, essas orientações têm que ser interpretadas à luz da legislação existente. Mas, com fulcro nessas resoluções, alguns tribunais já têm trazido várias dessas situações para a prática. A gente já consegue observar algumas decisões que deferem o processamento de recuperação judicial sem toda aquela documentação trazida no artigo 51, que é muito longa e necessita muitas vezes atos que, por causa do isolamento social e a pandemia, não podem ser feitos no momento. Então, você vai ter um deferimento imediato para depois você conseguir complementar essa documentação, para não trazer prejuízo para a recuperanda. A prorrogação do período de suspensão por conta da dificuldade de realização da AGC. A autorização para a AGC virtual, que também já aconteceu no Tribunal de São Paulo, essa autorização. E muito se vê também a liberação dos valores bloqueados, seja por depósito judicial, penhoras online, depósitos recursais trabalhistas, entre outros. A ideia é liberar esses valores que estavam retidos a título de qualquer depósito, para que essas empresas tenham um pouquinho mais de caixa para poder continuar com a sua atividade dentro do possível nessa pandemia. Mas a gente tem 2 cenários que são um pouco mais controversos, que é a alteração pelo magistrado do percentual que os credores pagam do plano e a suspensão provisória das obrigações do plano, tipo uma moratória do plano de recuperação judicial. E essas medidas, por mais que deem um bom fôlego para a recuperanda nesse momento de crise, alguns juízes, principalmente em São Paulo, entendem que isso seria uma modificação no plano.
e essa modificação teria competência exclusiva da AGC. Porém, mas essas soluções, de qualquer forma, são salutares e buscam trazer essa resposta um pouco mais célere para os problemas que estão acontecendo todo dia e de forma muito rápida. Porque, como você mesmo falou, chamar uma nova AGC é uma via muito custosa, demorada, além disso vai ter que ser online. Então, me parece que até uma AGC validar essas deliberações num plano modificativo, seria válido o juiz interferir um pouco nesse cumprimento que agora está sendo um pouco complicado por causa do Covid. Essa mitigação nos efeitos de um eventual descumprimento que desencadearia a falência num momento normal é salutar, porque nesse momento difícil, assim, decretar a falência não é uma saída muito viável, logicamente, economicamente, nem juridicamente para ninguém. A gente precisa tentar trazer medidas para que o caixa dessas empresas seja preservado, né, nesse momento de crise, de liquidez, principalmente, né? Então, o debate sobre essas medidas, o que seria adotado em prol dessas empresas, é muito importante, principalmente para aquelas que vinham cumprindo adequadamente o plano de recuperação judicial antes de toda essa crise. E é óbvio que essas medidas não vão ser suficientes para reverter essa crise, mas são instrumentos que vão possibilitar aquele devedor ganhar um tempo, ganhar um fôlego, até que a situação volte a uma mínima normalidade e ele volte a conseguir cumprir o plano adequadamente. Mas ressaltando que sempre tem que ter a comprovação do nexo causal entre os problemas que aquela empresa está passando pela crise e a impossibilidade do seu pagamento. A devedora tem esse ônus de comprovar realmente que o seu inadimplemento está sendo por conta da crise, o que vai ser avaliado, inclusive, pelo administrador judicial. Se não tiver essa realmente prova cabal de que uma coisa realmente está ligada à outra, o juiz não tem como conceder essas medidas e acolher eventual pleito modificativo dessas empresas. Até por conta de evitar planos oportunistas, de empresas que claramente eram inviáveis antes de toda a pandemia. Acredito que seja isso. Concluir que, como eu já disse, a decretação da falência não é uma saída eficiente, até porque essas empresas geram circulação de bens e produtos, geram tributos, mantêm a renda dos trabalhadores, diretos e indiretos. Então, essa relativização do evento que decretaria a falência deve ser implementada, sim, nesse cenário, com ou sem a aprovação dessa legislação emergencial e transitória voltada para essas empresas de recuperação. Porque, infelizmente, essa é uma situação que vai ocorrer muito. A gente já está vendo ocorrer nesse momento de pandemia. Acho que o importante é a gente conseguir salvar empresas, né? Salvar recursos, salvar empregos e conseguir ultrapassar essa pandemia com o menor impacto financeiro para a sociedade brasileira. Eu queria trazer algumas reflexões em cima do que você falou, que eu acho que é importantíssimo, que primeiramente, a professora começou fazendo a crítica de que a comunidade se divide entre aqueles que acreditam que tem que ter uma legislação feita de forma rápida, que nem os países de primeiro mundo, vamos assim dizer, os mais desenvolvidos fizeram, e outros que não seria o momento oportuno para fazer isso. E uma questão que me preocupa muito é que a falta de legislação vai acabar justamente ocasionando o que a professora falou, decisões nos tribunais de formas diversas, umas entendendo pela prorrogação e suspensão do plano e outras informando, dizendo que a Assembleia só que pode mudar o plano, as duas sem embasamento legal, por ativismo judicial, que nesse momento é o que se tem e realmente não temos outra solução. E a gente fica numa situação que não temos legislação, temos duas decisões diferentes, as quais nossos tribunais, apresentando os devidos recursos até chegar
no STJ para criar um entendimento, essa decisão transitar em julgado, provavelmente essa empresa Já quebrou. que teve essa decisão já quebrou. Exatamente, não conseguiu. Aquela que teve a decisão a seu favor, perfeito, vai conseguir passar dessa crise provavelmente sendo reerguida. Aquela que não teve, e talvez até não por um entendimento equivocado do magistrado, mas por um entendimento legalista. Legalista, né? De não há previsão legal, então eu não autorizo. E a gente não tem a lei, porque alguns acham que deveria andar mais devagar o nosso processo legislativo. E a gente vai acabar numa situação, mais ainda, de que daqui a 1 ano, 2 anos, quando o STJ for eventualmente julgar esse recurso, talvez já não exista mais empresa, já existe perda do objeto, pela falta da recuperanda, não ter mais condições de recuperar. Então, assim, essa é uma reflexão que eu trago e acho que é importante essa crítica, até a movimentação. Um pouco de segurança jurídica também. Se algumas empresas conseguem, outras não. O magistrado tem que ter respostas equânimes para as situações que são similares, entendeu? E o que a gente está um pouco confuso ainda. Eu acho que o mais importante não é nem se a lei vai ser brilhante, se a lei vai ser boa, se a lei vai ser ruim. Ela tem que ter uma lei. A gente tem que ter suprir a lacuna. E ela vai ser temporária também. Sim. Ela é temporária. Depois vai vir a reforma da lei de falência, como já estava em andamento. Mas para esse momento a gente precisa de uma lei temporária. Exatamente, para guiar os nossos juízes. E até porque na área de recuperação e falência nós temos as varas especializadas que vão ter uma decisão uniforme, mas ao longo do nosso país todo, né, Travou. Oi, voltou. Agora tá sem som, acho. Voltou. Com som. Entrou uma ligação aqui no meio da minha transmissão, ou seja, as dificuldades da nossa tecnologia. E eu ainda... Imagina a GC Online. Exatamente. Eu ainda travei meu celular, tirei todas as notificações, mas a ligação, o Instagram não bloqueia. Na próxima eu fico aprendizado para bloquear ligações também. Mas aí, falando, a gente tem um país, né, de tamanho continental, com varas não especializadas ao longo do Brasil inteiro, e nós teremos decisões das mais variadas possíveis. A gente já tem como legislação. Imagina sem o que vai se ter. E, enfim, o judiciário fica, vamos dizer assim, perdido, os credores sem seguranças, recuperandas desesperadas. E uma outra questão também... Eu fico imaginando aqueles juízes de vara única, criminal, empresarial, civil, tudo junto em, sei lá, juizado, família, previdenciário, e tem que entrar... analisar a fundo uma questão de um plano de recuperação judicial sem vazamento legal, sem fundamentação. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ter lei, essa lei tem que ser aprovada com velocidade. E uma questão também que eu acho que é importantíssimo, que eu queria só reforçar, que a professora expôs brilhantemente, é que a análise da modificação e aditivo de plano tem que ser caso a caso. Não dá para qualquer empresa chegar no judiciário, qualquer recuperanda, e alegar simplesmente, estamos em pandemia, vamos alterar. Não, tem que se respeitar os credores, tem que se respeitar o procedimento. A empresa tem que demonstrar efetivamente, balizado por um laudo do administrador judicial, de que os efeitos os efeitos aos quais ela necessita de prorrogação ou suspensão do plano são causados pela pandemia. Tem que demonstrar resultado de fluxo de caixa com impacto financeiro no plano. É uma questão essencial que a gente não pode deixar o judiciário... Exatamente. O judiciário tem que fazer um trabalho junto com o MP, que já faz isso brilhantemente, esse controle, mas tem que fazer um trabalho minucioso nessas decisões. E aí eu digo, mais talvez econômica financeira do que técnica, né? A parte técnica, nosso judiciário é muito bem servido, só estamos sem legislação, né? Sem arcabouço legal para tomar essas decisões. Pois é, eu até acho que nesse momento o ideal seria realmente a suspensão da exigibilidade, porque a apresentação de um plano modificativo nesse momento de incerteza, onde a gente não sabe quando que aquele caixa da empresa vai voltar, é difícil você apresentar um plano modificativo sem ter uma ideia do que vai ser ainda. Então, eu acho que suspender por enquanto, para lá na frente, voltando à normalidade, você cogitar a modificação desse plano. Talvez nem seja preciso, talvez ela só estivesse precisando de um tempo, talvez depois volte à normalidade. Então,
agora, nesse momento, a apresentação de um plano modificativo eu acho até um pouco mais complicada. Sim, acredito realmente também, concordo com a professora, o ideal é fazer a suspensão, porque senão ela vai apresentar um aditivo com a situação atual, prevendo um retorno de isolamento social daqui a um mês, e é o novo normal, como se chama, daqui a 3 meses, e daqui a pouco a gente tem uma segunda onda, o isolamento social é prorrogado, e esse aditivo vai precisar de um novo aditivo, depois do novo aditivo, e a gente acaba tendo um Frankenstein, e o judiciário, né, acaba se tornando, vamos assim dizer, moroso, até justamente devido às quantidades de pedidos e modificações excessivas. Então, acredito e concordo com a professora, o ideal realmente seria a gente fazer a suspensão, né, do plano, e quando a empresa e a situação econômica do país permitir, é óbvio, né, com o controle do MP e do administrador judicial, para ficar de olho em relação ao fluxo. Por favor. Novamente recebi uma ligação. Outra ligação. Exatamente. Mas com essa fiscalização do judiciário, aí sim a empresa apresentar um plano que consiga efetivamente ser cumprido. Professora, só tenho a agradecer imensamente aí a sua exposição. O nosso tempo está acabando, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente, nosso tempo de 1 hora. Eu vou apenas fazer uns avisos finais e já abro para a professora fazer suas considerações finais e se despedir. Bom, prezados, apenas informando novamente, como já foi avisado no começo, a ESA tem feito lives diariamente de todas as áreas para manter nossos advogados atualizados. Sigam o Instagram da ESA. Essa é a 5ª live da área de recuperação judicial e falência. Quem quiser ver as outras 4 estão online lá no YouTube. Depois vou subir também lá no YouTube da ESA essa live com a professora Beatriz, a qual a gente discutiu aí durante essa hora sobre o plano de recuperação judicial nesse período da pandemia. E informando novamente que a ESA daqui a um mês vai ter um curso para os advogados aprenderem como habilitar e impugnar seus créditos na recuperação judicial e nas falências, até os créditos dos seus clientes, dos seus honorários comerciais, analisar quadro de credores, atualizar cálculo. Então fiquem ligados ao Instagram da ESA, agradecendo novamente a audiência de todos aqui. Parabenizar novamente a ESA por esse espaço aberto a nós advogados para debatermos esses assuntos. E professora Beatriz, muito obrigado de verdade pelos seus ensinamentos e por esse seu tempo de disponibilidade para tratar esse tema tão delicado com a gente. Vou abrir agora a palavra para a doutora fazer as considerações finais e se despedir. Foi um prazer. Esse ambiente que a ESA traz para a gente é muito legal. Eu tenho acompanhado sempre as lives. Todo dia realmente tem temas importantes, atuais, ótimos profissionais. Eu tenho adorado e foi um prazer participar também. Adorei o convite. Bom que eu pude trazer um pouco do direito civil para a recuperação judicial. É um tema que realmente está bombando, está na ordem do dia e muito bom discutir aqui com vocês hoje. Adorei. Eu que agradeço novamente. Muito obrigado a todos. Até a próxima live e obrigado pela audiência. Obrigada. Boa tarde. Boa noite. Tchau. Tchau.